geral, não são feitos com finalidade. A gente chama isso de uso múltiplo. Na verdade, você faz um barramento para mais do que uma finalidade, tem a finalidade principal, mas os usos são múltiplos. Então, você tem, às vezes, no mesmo barramento, você vai ter geração de energia, captação de água, você tem recreação, você tem diversos usos para um barramento e não somente o uso final dele, o uso principal dele. Aqui só alguns componentes, de forma bem esquemática, né? Você tem o barramento é a estrutura principal, né? Que está barrando o rio aqui, nesse caso. Você tem a parcela que fica o talude, ou paramento de montante, que a gente chama, é o talude que fica em contato aqui com a água do reservatório. Então, tomando como referência a direção e o sentido de fluxo do rio, que seria daqui, desse ponto aqui para cá, para a barragem. Então, o paramento, o talude de montante seria o talude aqui em contato, para ficar de forma bem didática, né? E o talude seco, por exemplo, o que não está em contato direto aqui com o reservatório, é o talude que a gente chama de talude jusante. Tá? E as ombreiras são as regiões, as laterais, digamos assim, do barramento, tomando sempre em relação à referência do fluxo do rio, o sentido do fluxo do rio. Então, a partir do sentido aqui do fluxo do rio, a gente tem à nossa esquerda a ombreira esquerda e à direita a ombreira direita. Tá? E aqui algumas outras estruturas que eventualmente podem existir. A fundação simplesmente o subsolo aqui em contato com o barramento, com o reservatório. E aqui são alguns outros componentes, borda livre, eu não vou entrar muito nesse detalhe, acho que não é o caso. O vertedouro, que é a estrutura de extravasamento do barramento, do reservatório. Casa de força, eventualmente, se tiver, né, geração de energia elétrica. Então, aqui são só algumas estruturas, porque a gente às vezes fala muito e nem sempre todos vão entender do que quem está falando. Bom, os tipos de barragem, tem diversos tipos. Tem barragem de terra, tem barragem de rocamento, tem barragem de concreto em arco, tem barragem de concreto de arco duplo, tem barragem de concreto compactado a rolo, tem barragem de concreto de enrocamento, que são, digamos, grandes blocos arrumados, compactados, com laje de concreto, que eles chamam de barragem de enrocamento com face de concreto, que é uma laje que é posta no talude de montante, que é o que vai ficar em contato com a água do reservatório, né, para impermeabilizar e impedir a passagem de água. E atrás dessa laje de concreto você tem todo um enrocamento que garante resistência e estrutura para dar segurança ao barramento. Então, isso vai depender do tipo da geologia do local, isso vai depender da natureza dos materiais que existem ali, enfim, do orçamento, vai depender de uma série de fatores para a escolha do tipo, né, do barramento, da seção que vai ser utilizada. Bom, aqui eu queria fazer um parênteses aqui em relação às barras de rejeitos, porque a gente entende que houve uma confusão muito grande com barragens de rejeitos e barragens convencionais, que são essas que eu mostrei anteriormente, né? Então, as barragens de rejeitos ficaram muito conhecidas no cenário nacional por conta das rupturas da barragem Fundão, que fica em Mariana, e da barragem de Córrego do Feijão, que fica em Brumadinho. E isso se deu, né, ficou muito conhecido por conta dessas rupturas. Eu quero fazer aqui um parênteses em relação ao que existe por aí ainda de barramentos. Então, a gente tem
basicamente 3 tipos de barramentos, grosso modo, né, de barramentos, de barragens de rejeito, são as barragens que a gente chama de alteadas para jusante, que é essa primeira que eu estou mostrando aqui. Então a gente tem o talude de jusante, que é o que não está em contato com o reservatório, por exemplo. Esse talude, isso aqui, à medida que o alteamento, que o aumento da barragem acontece, ele acontece na direção do talude de jusante, por isso a gente chama de barragens alteadas ou aumentadas para jusante. No caso aqui embaixo, a gente tem um inverso, né? A barragem está sendo aumentada para montante, né? Por isso que chama para montante. Por quê? Porque está sendo aumentada na direção dos taludes, digamos assim, que estão em contato com o reservatório, para aumentar a capacidade do reservatório. E uma outra maneira de aumentar a capacidade do reservatório é você fazer um aumento, um alteamento dos barramentos em linha de centro. Tá? Esse tipo aqui de aumento, de alteamento do barramento foi proibido pela Lei 14.066 de 2020. Então hoje não se pode mais construir esse tipo de... essa técnica construtiva foi banida. No entanto, ainda existem diversas barragens que foram construídas por essa técnica aqui, né? Que é justamente a técnica utilizada nas barragens que romperam, né? Tanto Brumadinho como Mariana. Tem assuntos aqui que são muito discutíveis, enfim. Mas o fato é que essas estruturas são muito diferentes das estruturas convencionais. Aqui a gente está falando de uma estrutura que é construída em etapas. Então, a mineradora ela está preocupada, no primeiro momento, simplesmente em estocar o rejeito que foi gerado durante a atividade mineira. A barragem, o rejeito, o resíduo, a gente pode chamar assim, o resíduo da mineração, ou um dos resíduos, é esse que está aqui, é o rejeito. E o rejeito ele não tem para a mineração, ou para a empresa que minera, ela não tem uma finalidade comercial imediata. Então, tudo que eu puder gastar, ou tudo que a empresa puder evitar gastar com o manuseio e a disposição desse material, tudo que ela puder fazer, ela vai fazer. Então, naturalmente, ninguém vai construir um barramento desse tipo aqui, que só serve para estocar um material que não tem fim comercial. Ninguém vai fazer a construção de uma vez só, que vai ter um custo muito maior. Então ninguém constrói o reservatório. Eu vou precisar de um reservatório deste tamanho aqui, mas eu posso fazer a construção só de uma primeira parte, utilizar a primeira parte, depois fazer um alteamento, utilizar depois mais uma parcela do reservatório, e assim sucessivamente. Eu vou utilizando, eu vou gastando dinheiro à medida que eu vou precisando gastar dinheiro. E isso é muito comum, é assim que vem sendo feito. Só que isso gera problemas construtivos muito grandes. Você tem uma coisa é você fazer a barragem de uma vez só, com um rigor técnico muito grande, com um controle e com um controle de projeto muito grande. Outra coisa é você fazer em etapas com empreendedores diferentes. Isso aqui é feito ao longo dos anos. A gente está falando aí de, às vezes, 30, 40, 50 anos. Então, quer dizer, o camarada que projetou o dique inicial, o primeiro barramento aqui, projetou de uma maneira, e o cara que construiu, em geral, é um empreendedor, né, que não tem, como o volume de material é muito pequeno, é um empreendedor que não tem, às vezes, muita expertise no assunto, porque está lidando com volumes menores, não está lidando com um volume muito grande, não é um empreendedor naturalmente com muita experiência em construção de barragens, porque não interessa muito, às vezes, para quem está
para quem já tem muita experiência em construção de barragens, empresas que executam barramentos, fazer esse tipo de estrutura pequena, porque o volume aqui envolvido é muito pequeno para eles. Então, em geral, é uma empresa pequena que às vezes não tem um controle de qualidade muito grande, não tem um técnico muito, uma formação sólida, e aí você pode ter problemas aqui sérios, construtivos. E aí depois de 2 anos, 3 anos, vai ter um novo alteamento, uma nova construção, de novo, volumes pequenos. Projeto, às vezes você não tem informação lá, porque como passou muito tempo, você não tem às vezes informação do dique inicial que foi feito. Imagina lá no final, 50 anos depois, às vezes o Brasil tem um problema sério com memória de projeto, né? A gente não guarda, a gente não tem às vezes projetos antigos. Imagina um projeto de 50 anos atrás. Então, tudo isso, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso interfere na qualidade final do produto, que é o barramento como um todo. Isso tudo interfere no desempenho dessa estrutura como um todo. Tá? O que é diferente das barragens convencionais, é totalmente diferente, porque você tem uma estrutura convencional, que são as estruturas para contenção de água, né? A gente tem uma estrutura totalmente diferente, é construída de uma vez só, numa única etapa. A gente está falando de uma estrutura com um rigor de projeto muito grande, com um rigor construtivo muito grande. Tá? E, como eu falei, essas estruturas são um passivo das empresas de mineração. Então, a tendência dessas barragens de rejeito é sempre a de gastar o mínimo possível, desde que se garanta, né, a segurança dessas estruturas. Tá? Bom, o que é... Desculpa, o que é segurança de barragens, então? Qual é a definição de segurança de barragens? Então, uma definição possível é essa daqui, é a condição que visa manter a integridade estrutural e operacional de uma barragem, de um barramento. Né? Uma barragem segura é uma barragem bem cuidada, ou seja, bom projeto, boa operação, boa manutenção. Tá? O responsável pela segurança da barragem é o empreendedor. Tá? E como é que a gente avalia, né, a segurança das barragens? Pode avaliar com inspeções de segurança regulares ou inspeções de segurança especiais também. Tá? Monitoramento periódico, ou seja, instrumentação, ele precisa monitorar o paciente, né? Você tem que saber o que está acontecendo com a barragem. E revisões periódicas do plano de segurança da barragem. Então, a revisão periódica do plano de segurança é uma ferramenta, na minha opinião, na nossa opinião, que talvez seja a principal ferramenta hoje para avaliar a segurança dos barramentos existentes. Bom, algumas definições aqui, o que é um evento. Acho que isso aqui é muito importante falar, porque às vezes a gente fala evento, acidente, desastre, risco, e fica um pouco no ar, né? O que é evento? Evento é um fenômeno que gerou, que não gerou impacto econômico, social ou ambiental. Então, evento pode ser um evento natural, por exemplo, uma chuva com uma certa intensidade. Enfim, é um evento que, a princípio, não gerou algum tipo de impacto para a sociedade. Tá? Agora, quando a gente fala de acidente e desastre, a gente está falando de um evento que gerou impacto. E aí a gente define aqui acidente e desastre, mas com o nível de impacto que foi gerado. Então, acidente seria um evento que gerou um impacto com um certo nível, onde a comunidade que foi afetada ela tem condições de dar algum tipo de resposta. O desastre, a comunidade já não tem como dar resposta imediata para os impactos. Tá? E o que é risco? Né? Que a gente fala muito de risco, toda hora se fala de risco.
mas existe uma confusão muito grande de risco com probabilidade de um evento acontecer. Isso acontece muito. Risco é a probabilidade de um evento acontecer, de um evento ocorrer, multiplicada pelo impacto associado a esse evento. Então é um cruzamento entre a probabilidade de um evento acontecer com o dano gerado por esse impacto. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma barragem, e aí a gente tem que sempre olhar para o risco associado a um dado evento, né, a um dado, enfim, a um dado evento indesejado em geral, a gente precisa associar para não ficar fazendo a análise sem ter uma finalidade comum. Então, qual seria o risco, por exemplo, de uma barragem romper? Ora, é a probabilidade dela romper cruzada ou multiplicada, seria mais correto dizer, com o dano que essa ruptura poderia causar. Então, essa seria a maneira mais fidedigna de chegar ao risco de ruptura de uma barragem. Né? E o que seria a área de risco? Né? A área de risco é uma área que está passiva de ser atingida pelo fenômeno natural ou induzido que vai gerar um acidente ou um desastre. Então, é uma região que está delimitada, que caso um evento danoso ocorra, esse evento vai gerar sim um dano, um acidente, ou então, enfim, um dano em proporções muito grandes, e isso vai gerar um desastre, por exemplo. Então, uma área, digamos, ameaçada. Então, reforçando o risco, está sempre associado a um evento, né? Então, tem que sempre falar, o risco de algum, tem que ter um evento. Tem que o evento ocorrer, uma coisa é a probabilidade do evento ocorrer, outra coisa é o risco. Tá? O risco eu tenho que cruzar a probabilidade com o dano. Tá? Então, aqui mais uma vez reforçando, e a gente tem que lembrar sempre o seguinte, que a gente não elimina o risco, não existe risco zero, não existe obra de engenharia com risco zero. Tá? O que a gente tem que fazer é administrar o risco. Então, se a gente sabe que o risco de uma obra, uma estrutura, o risco dela romper, né? Se eu quero um risco baixo dela romper, eu não tenho como zerar, mas eu tenho como diminuir o máximo possível. O dano, caso uma obra desse porte, né, uma obra complexa, grande desse porte, venha, se ela vier a ruptura, o dano é muito grande, mas eu sei que o risco é o cruzamento da probabilidade desse evento acontecer com o dano. Então, se eu zerar, ou melhor, se eu diminuir o máximo possível a minha probabilidade disso acontecer, eu baixo o risco da minha obra romper. Tá? Bom, então agora qual é a verdadeira origem na nossa visão do medo de barragem, né, na sociedade brasileira? Então, a gente precisa lembrar o seguinte, a sociedade ela tolera riscos que são calculados de forma intuitiva. Intuitivamente a gente faz essas contas, a gente faz essas definições sem nem saber. Então, por experiência, a gente calcula, digamos assim, tanto a probabilidade como o dano de um dado acidente acontecer. Tá? Toda hora a gente faz isso. Mesmo que o evento necessário para gerar esse acidente seja muito complexo. Então vamos tomar como exemplo aqui brincar numa montanha-russa. Qual é o risco? Qual seria o risco, digamos assim, de um acidente ocorrer quando a gente estiver, sei lá, brincando numa montanha-russa? Então a gente pode olhar para isso aqui e tirar algumas conclusões. Tá? Primeiro o seguinte, quando a gente brinca numa montanha-russa, tá? A gente sabe que se ocorrer um acidente, os danos podem ser muito sérios, a gente sabe disso. Né? No entanto, a gente toma a decisão de brincar. A pergunta é por quê? Se a gente sabe que o dano pode ser muito sério, ainda assim a gente brinca. Por quê? Porque a gente sabe que intuitivamente e por experiência, né, a probabilidade de ocorrer um acidente durante o percurso, durante a brincadeira, é muito pequena. A gente sabe disso. A gente vai entender aqui um pouquinho por quê. Embora o dano gerado por um acidente seja
supostamente muito grande, né? Ou seja, pode até ocorrer a morte de pessoas numa montanha-russa, por exemplo, caso ocorra algum tipo de problema. Ainda assim, o nosso cérebro ele cruza a probabilidade de ocorrência desses eventos danosos com os respectivos danos. E ele estima o risco sem a gente saber. Ele faz isso sem a gente perceber que isso está acontecendo, né? E, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que o nosso cérebro ele nos transmite a seguinte mensagem quando a gente olha para o brinquedo. Para esse brinquedo, nessas condições de manutenção, o risco, ou seja, o cruzamento da probabilidade de acontecer uma coisa ruim com o dano, o risco vale a recompensa. É isso que ele diz para a gente. Ou ainda, o risco é tolerável frente à recompensa. Então, eu quero brincar, eu sei que tem um dano, que pode ter um dano caso aconteça algum problema, mas a probabilidade de acontecer é muito pequena. Então a gente toma a decisão de brincar. A gente pode usar o mesmo raciocínio para o caso aqui de, por exemplo, viajar de avião, né? A gente sabe que mesmo se tiver algum tipo de problema, né, os potenciais danos são muito grandes, a gente sabe disso. Né? Então a probabilidade de ocorrer um evento indesejado, no entanto, é muito baixa. A gente sabe também, por outro lado, que a probabilidade de acontecer um problema aqui é muito baixa. Por que a gente sabe disso? Da mesma maneira que a gente sabe lá na montanha-russa que a probabilidade é baixa. Por quê? Porque o projeto construtivo é de excelência, a gente tem conhecimento geral a respeito disso. A gente sabe que existe um alto nível de controle sobre a aeronave, tem tecnologia de ponta sendo utilizada ali. A gente sabe que existem procedimentos preventivos e corretivos bem estruturados frente a um evento indesejado. Então, isso, de forma geral, a sociedade entende, ela sabe isso porque tem muito acesso à informação a respeito disso. Mesmo ela não conhecendo os detalhes, ela sabe de forma geral que isso de fato acontece. Bom, mas por outro lado, o dano devido à ocorrência de um evento desejado é muito alto. Qual o motivo? Uma provável queda do avião gera eventualmente alta probabilidade de mortes, né? Bom, o fato é o seguinte, quando você cruza a probabilidade de um evento desse, né, da queda do avião acontecer, que é muito baixa, com o dano, caso o evento ocorra, que é alto, o risco final é baixo. E aí, por isso, a gente toma a decisão de viajar de avião. As pessoas viajam de avião porque sabem que o risco é baixo. Então, para a sociedade em geral, a memória estatística é que dita a regra quando o assunto é risco. Tá? Então, a sociedade, a gente não quantifica risco, a gente não fica quantificando o risco a todo momento. Né? A gente apenas classifica em função da estatística de acidentes. É isso que acontece na prática. A gente está vendo, dependendo da quantidade de notícias que a gente recebe a respeito de um determinado assunto, é isso que vai fazendo com que a nossa memória estatística acumule informação. E, a partir dessa informação, tome decisões. Então, portanto, quanto menor a quantidade de acidentes associado a um veículo, a uma estrutura, menor vai ser a desconfiança da sociedade. Porque o que a gente sabe? A gente sabe que aviões não caem rotineiramente, a gente sabe que montanhas russas não matam rotineiramente, e a gente também sabe que barragens não rompem rotineiramente. Mas a gente não tem medo de avião, a gente não tem medo de montanha-russa, mas tem medo de barragem. Mesmo sabendo que elas não rompem rotineiramente. Isso foi uma coisa muito específica, assim como é específico demais em montanha-russa e em aviões, quedas de aviões. Mas a sociedade ficou com medo de barragem. Bom, por quê? Qual é a conclusão que a gente pode chegar aqui? Embora exista um dano potencial associado à ruptura de barragens, não é esse o fato que justifica o temor atual, na nossa opinião. O que justifica o temor atual da sociedade
é justamente o fato da sociedade ter conhecido as barragens de forma traumática, que foram com as rupturas de Fundão e lá de Brumadinho com a mina Córrego do Feijão. A sociedade não conhecia as barragens e de repente passou a conhecer com elas rompendo. A sociedade conhece aviões, conhece montanhas russas, eventualmente tem uma queda, tem um problema ou outro com montanhas russas, mas ela tem conhecimento geral desses tanto de aviões, né, como de parques de diversões com montanhas russas. E já existe no cérebro essa memória estatística que não existia com barragens. E é por isso que nós temos medo. Não é porque as barragens são perigosas, porque elas não são. O risco de barragens, a gente vai ver aqui no próximo slide, que é muito pequeno. Ele é muito pequeno comparado a atividades até mais corriqueiras, né? Atividades mais conhecidas da sociedade. Então, o risco associado à ruptura de uma barragem é bastante próximo. Não é próximo, mas não é bem próximo, mas vocês vão ver que é baixo. É próximo por exemplo, do risco de queda de uma aeronave. Tá? E é bem inferior, por exemplo, à falha de navios mercantes, por exemplo. Então, aqui tem um gráfico mostrando a probabilidade de ruptura anual, tá? Versus a perda econômica, no caso aqui em dólares, tá? E a perda de vidas também aqui em cima. Então, a gente observa que os barramentos, as barragens, elas se encontram nessa região aqui, que é justamente aqui dentro desse gráfico a gente está vendo o cruzamento entre a probabilidade de ocorrer uma ruptura, uma falha, versus a perda de vidas e a perda econômica, que está sendo medida aqui em dólares. Tá? Então, tudo que está aqui dentro, o que você está observando é o risco, que é justamente o que a gente vem definindo, que é o cruzamento entre essas duas coisas, ou seja, a probabilidade e o dano. Tá? Então, aqui estão as barragens. Percebam que a aviação comercial está aqui embaixo, ó, com um risco menor. Claro, o controle na aviação comercial é muito grande, embora o dano seja grande, mas o controle é muito grande. Então, o risco vai lá embaixo. As barragens estão com risco baixo também. Percebam que navios mercantes aqui, ó, tem um risco bem superior a barragens. Fundações de prédios, por exemplo, tem risco superior à falha de barragens. E a gente não deixa de entrar em prédio, a gente não deixa de, enfim, utilizar edificações residenciais, enfim. As barragens, o que eu quero frisar é que barramento, se a gente for olhar do seu ponto de vista técnico, elas têm um risco muito baixo, um risco à ruptura muito baixo. Bom, composição de um PSB, de forma bem resumida, tá? O plano de segurança, é importante lembrar que ele precisa estar pronto antes do primeiro enchimento do reservatório. Tá? Ele é formado por 6 volumes, a gente tem o volume 1, pode ter variação dependendo do órgão fiscalizador, tá? Mas, via de regra, as informações que aqui estão contidas vão existir em todos os planos. Tá? Só vai mudar a forma como essa informação é apresentada. Então, você tem um volume com informações gerais, você tem um volume com toda a documentação técnica do empreendimento, tá? Da barragem. Você tem um outro volume, um volume 3, com planos e procedimentos, que precisam ser seguidos, enfim, regra operacional, planejamento de manutenção, tudo muito bem documentado, tudo muito bem estruturado também. Você tem registros e controles, então, elaborações aqui você tem modelos, enfim, de registros operacionais, manutenção, que precisam ficar guardados e são revisados periodicamente aqui no volume 5. Então, o volume 5 é o que a gente chama de revisão periódica de segurança, que visa revisar todos os volumes que já estão criados.
inclusive o volume 6, que é o plano de ação de emergência da barragem, que contém os procedimentos, as análises e os procedimentos preventivos e corretivos frente a uma ruptura, por exemplo, ou frente a uma emergência que não seja, por exemplo, uma ruptura, qualquer tipo de emergência. Tá? Bom, e qual é a relação do plano de segurança com o plano de contingência? Né? Primeiro, plano de contingência, o que ele é? Como eu falei antes, ele é basicamente um conjunto de procedimentos que tem que ser seguidos frente a um desastre, seja ele natural ou induzido pela ação antrópica. Esse desastre provável no município. Tá? A responsabilidade para poder elaborar esse plano de contingência é do município. Tá? Todo município tem um plano de contingência. Então, a Defesa Civil do município precisa elaborar esse plano de contingência anualmente, tá? Enfim, revisar anualmente o plano de contingência dela. Nesse plano é incluído todas as possíveis ameaças, ou as mais prováveis, tá? Ameaças do município. E frente a essas ameaças, então, são definidos os procedimentos que precisam ser seguidos quando ou se ocorrer algum desastre desse. Tá? Então a gente pode metodologicamente dividir a elaboração do plano em 7 etapas, que são essas que vocês estão vendo aqui. Primeiro se identifica o cenário de risco, tá? Para diferentes tipos de desastres. Então, por exemplo, deslizamentos, inundações, colapsos estruturais de barragens, de edifícios, de viadutos, de pontes. Tudo isso precisa ser identificado no primeiro momento. Posteriormente se tem estimativa de probabilidade de ocorrência desses eventos aqui, dessas falhas, né, de cada desastre. Tá? Em geral, o que se faz é qualificar, dificilmente se vai quantificar esses eventos, o risco, a probabilidade desses eventos. Tá? Então o que se faz, na maioria das vezes, é qualificar em baixo, médio, alto ou muito alto a probabilidade de ocorrência. E aí depois você tem, então, a estimativa dos impactos gerados. A melhor forma aqui é monetizar, você chegar num valor em dinheiro do quanto de dano vai ser gerado. Cruzar essa probabilidade de ocorrer o evento com o dano que está sendo gerado. Posteriormente, estabelecer procedimentos aqui de rotas de fuga, pontos de encontro, alerta, abrigos temporários, enfim, uma série de protocolos aqui de resposta frente a cada desastre. Estabelecer ações de socorro, assistência às vítimas e, por último, definir as ações para restabelecimento de serviços essenciais. Ora, o plano de segurança, ele está envolvido em todas as etapas, porque aqui a gente está introduzindo, né, para o município uma estrutura, uma barragem, vai ter um risco associado, um risco à ruptura, né, associado, não tem como fugir disso.